Asaf, em Salmos 73, fala da prosperidade dos maus, das pessoas que são injustas neste mundo e prosperam. E não têm que fazer um trabalho duro, prospera e cada vez mais aumentam as suas rendas, as suas riquezas. Então, Asaf ficou indignado com essa situação, porque ele observava essa situação. Mas como ele observava essa situação, chegou, e com certeza, ao lermos aqui o Salmo 73, mostra que Asaf, com certeza, não estava bem com Deus, ou estava fraco espiritualmente. Então começou a observar a vida das pessoas que não servem a Deus, que não têm nada a ver com Deus, pessoas que abandonaram a Deus e prosperavam. E eles que eram servos do Deus Altíssimo, viviam uma vida difícil, uma vida dura. E ele reclama aqui no salmo que ele escreveu, que é o Salmo de Asaf, aqui no livro de Salmos 73. Basta você ler lá em casa, porque eu não vou ler tudo para que o vídeo não fique longo. Ele começa a dizer assim: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Quer dizer, quase, não é? Que ele pensou em abandonar tudo. Com certeza estava fraco, estava mal com Deus, por observar a vida daqueles que não têm nada a ver com Deus e parece que tudo vai bem. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, não partilham das canseiras dos mortais. Tudo isso Asaf observava. Com certeza, por causa dessa observação, ele enfraqueceu na fé, na esperança do Deus de Israel, pensando que Deus não faria nada. Até que ele observou, até que ele entrou no santuário de Deus, pensando, refletindo, e chegou à conclusão qual era o final desses ímpios. E ele continua a dizer assim: eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Ele já tinha dito que ele tinha inveja daqueles que prosperavam. Com certeza, ele não estava bem com Deus. Nós sabemos que muita gente, a maioria das pessoas, digamos, 98% ou 99%, que são ricas, enriqueceram em cima de alguma injustiça. Foram injustos, agiram injustamente. Por isso enriqueceram. Mas muita gente, a maioria dessas pessoas, 98%, 99%, são ricas por alguma injustiça que praticaram. E outros continuam, através das suas injustiças, a enriquecerem mais e mais. Mas Asaf refletiu, pensou, e ele continua a dizer assim: com efeito, inutilmente conservei puro coração. Quer dizer, ele observando tudo isso na vida daqueles que não serviam a Deus, poxa, ele pensou logo assim: bom, essas pessoas não servem a Deus, têm uma vida melhor do que a minha. E inutilmente eu conservei puro coração. Para que é que eu servi a Deus todos esses anos e a minha vida não muda e eu não tenho uma qualidade de vida que esses têm, que nem servem a Deus? Assim pensou Asaf. E isso, não é, contaminou o coração dele e ele enfraqueceu. Por isso é que ele tinha dito aqui, quase, não é, escorregaram os seus pés. Pouco faltou, não é, para que se desviassem os meus passos, disse Asaf. Este salmo não é de Davi, além de esteja escrito entre os salmos de Davi,
É Salmo de Asaf. Então Asaf, que era um servo de Deus, era fiel a Deus. Por isso que ele diz assim, com efeito inutilmente conservei puro coração. Era um homem justo, um homem que andava segundo a palavra de Deus, mas observou a vida daqueles que não servem a Deus e prosperam cada vez mais. Pois de contínuo sou afligido, a cada manhã castigado. Com certeza ele falava isso do seu trabalho duro pela manhã. Contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Só eu pensara em falar tais palavras, aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir, para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim. Então Asaf começou a refletir, pensou, mas que coisa difícil de entender. Não só para Asaf, mas para todos aqueles, a maioria das pessoas que estão dentro das igrejas e são fiéis. São fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas, na sua frequência à igreja, são fiéis nas suas orações, são fiéis por onde quer que vão, servem a Deus de todo o coração, mas veem que as suas vidas não desenvolvem como a vida das pessoas que são injustas, que são, ímpias, pessoas que não têm nada a ver com Deus e nem querem saber de Deus. E essas pessoas que são justas, como era Asaf, também conhecia a palavra de Deus, sabia das bênçãos que eram prometidas por Deus e que nos alcançam pela obediência. Tudo isso Asaf sabia, tinha conhecimento. Por isso é que ele refletiu, ele pensou, e achou coisa pesada demais, porque isso é uma injustiça. Mas Deus sabe dessa injustiça. Deus sabe. E Asaf continua a dizer assim, e só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Como se fosse até que você fosse à casa de Deus e fizesse a sua oração e Deus falasse consigo. E dissesse assim, certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Você observar a vida das pessoas que têm riquezas, elas simplesmente têm riquezas, mas não têm paz, não têm tranquilidade, não têm segurança, não têm a proteção de Deus. A qualquer momento podem perder tudo. Foi isso que Asaf pensou, refletiu dentro do santuário de Deus e chegou a essa conclusão. Enquanto você é de Deus, Deus te protege. Nada acontece com você, você sendo fiel a Deus. Ainda que você não venha prosperar como as pessoas que você conhece, que são pessoas, que enganam outras pessoas e ganham e têm riquezas por causa do engano, da mentira, do roubo, dos assassinatos. Há muita gente que prospera porque fazem pactos com o diabo para obter riquezas, mas tudo isso é temporário. E essas pessoas podem perder tudo que têm do dia para a noite, a qualquer momento, porque não há segurança. Foi isso que Asaf entendeu, não há segurança para essas pessoas que são ímpias. Essas pessoas não têm, a paz que os servos de Deus têm, a tranquilidade, a segurança que aqueles que servem a Deus. Podem ter riquezas deste mundo, podem alcançar riquezas deste mundo, mas uma vida de qualidade que Deus promete, uma vida abundante, jamais essas pessoas ímpias terão. Porque o homem de Deus, ainda que ele não seja monetariamente rico, ele já é rico por natureza. Só de ter a paz, a tranquilidade e nada falta. Simplesmente, em questão monetária, ele não tem muito papel.
Mas tirando isso, é uma pessoa rica. Só que a pessoa, ela não pensa nisso. E Deus sabe o que se passa do outro lado. O sofrimento daquelas pessoas que enriqueceram injustamente. E há o que está escrito também na palavra de Deus nos próximos estudos, se assim o encontrar, o Espírito trouxer a palavra, vocês saberão. Porque não há ninguém que enriqueça nesta vida e alcance riquezas e tenha uma vida tranquila, uma vida de paz. São pessoas que têm insônia, não conseguem dormir. São pessoas que têm problemas que ninguém sabe, não é? Não têm tranquilidade, têm medo de perder suas riquezas. Roubam mais e mais porque têm medo de perder o que têm. Trabalha mais que os outros, mais que o empregado, com medo de perder o que alcançou. Quer dizer, eles vivem um terror. Até ele falou isso, não é? Aqui, que eles vivem um terror. Então, se você é fiel a Deus, você pediu riquezas a Deus, e você espera até hoje e não alcançou essa riqueza, não fique como Asaf, que ficou, não é? Invejoso, ficou com inveja dos ricos. Não fique assim, porque Deus é que sabe todas as coisas. Mas se Deus quiser lhe dar riquezas, Deus vai lhe dar riquezas. Porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade porque isso está escrito. Deus não fala diretamente, escrito na sua palavra, que nos dá riqueza, mas pelas suas atitudes mostra que Deus dá riqueza. E a riqueza que Deus dá ao homem que lhe serve, que lhe é fiel, permanece com ele. Enquanto o ímpio, o injusto que adquire riquezas através do roubo ou do engano, que muitas vezes não consegue desfrutar dessa riqueza, e muita gente sabe que isso é verdade, não é? Não dura essa riqueza. Pode perder de um dia para a noite essa riqueza. Mas aqueles que são fiéis a Deus, que Deus enriquece, é muito difícil perder a riqueza, porque é dom de Deus. É Deus que deu, assim como deu a Salomão. Todos sabem dessa história. Até os fins da vida de Salomão, Salomão foi rico. Abraão foi rico. Quem enriqueceu a Abraão? Mesmo quando passou por um momento difícil e subiu para o Egito, onde não devia ir. Foi lá, passou um grande problema. Mesmo tendo mentido, Deus o fez prosperar e o tirou da terra do Egito riquíssimo. E Ló ganhou riquezas por tabelada, por estar junto de Abraão. Então, quem deu essa riqueza a Abraão foi Deus. Deus enriqueceu Abraão. Enriqueceu a Jacó, enriqueceu a Davi, a todos aqueles que de todo o coração o serviram, o amaram. Isso não quer dizer, porque Deus não dá riquezas a uns e a outros, que a pessoa não é rica ou que Deus também não quer dar. Mas Deus promete uma vida de abundância em tudo, absolutamente em tudo. Basta você ler ali Deuteronômio 28, não é? As bênçãos decorrentes da obediência, outras bênçãos que estão no Novo Testamento que o Senhor Jesus nos ensina. Quer dizer, o alcançar dessas bênçãos, não é? Depende do homem. Deus enriquece o homem que lhe agrada. É Deus que dá, isso é o que está escrito. E nós é que temos que batalhar por isso, não é? Usar a fé, trabalhar, conquistar, não é? Porque Deus não vai enriquecer ninguém que seja preguiçoso. Não é só fazer orações, é confiar em Deus, não é? Esperar em Deus, batalhar, ir atrás dos sonhos, batalhar para alcançar uma vida melhor. E é Deus que coloca a mão, como está escrito lá em Deuteronômio 28, e tudo que nós fizermos, né, prosperaremos. Mas nós temos que fazer alguma coisa. Se o homem nada fizer, nada vai alcançar. Como está escrito também, que quem fica olhando as nuvens nunca semeará. Nunca. Por quê? Porque é preguiçoso. Por isso que diz que a palavra de Deus diz aqui lá em Provérbios, não é? Que é para o preguiçoso para ir ter com a formiga, para aprender a trabalhar, para conquistar as suas coisas, os seus bens. Quando a pessoa ela conhece a Deus, ela pensa que as bênçãos caem de paraquedas. E as coisas não são bem assim. A pessoa tem que manifestar a fé, ter uma vida limpa com Deus,
para que essas bênçãos venham e alcancem a pessoa. Mas a pessoa tem que fazer alguma coisa. Nada acontece do nada. O zero não multiplica zero. Por isso você tem que entender a vontade de Deus. Aqui Asaf estava um pouco entristecido, aborrecido, por observar que a vida daqueles que eram infiéis a Deus prosperavam. E a vida dos que eram de Deus tinha uma vida difícil, dura, levantava todos os dias pela manhã, era cansativo, até dormir era um trabalho árduo. Mas, para aqueles que são fiéis a Deus, nós temos que aguardar em Deus, porque as suas promessas que estão escritas aqui, não é? Elas não caem por terra, elas têm que se cumprir. E essa é a vontade de Deus para todos aqueles que o amam. Asaf amava Deus porque ele falou aqui, não é? Ele mesmo fala que amava, não havia ninguém aqui na terra que ele amasse mais do que a Deus. E até depois, no final desse salmo, ele fala: os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis os que são infiéis para contigo. Muitos abandonaram a Deus porque não viram, não é, riquezas. Mas Deus não promete diretamente riquezas. E a pessoa, quando conhece a Deus, Deus está mais interessado na salvação, numa vida de qualidade para a pessoa, do que dar riquezas, praticamente. Então, muitas pessoas, como disse Asaf, que abandonaram a Deus, com certeza Asaf sabia, muitos que eram servos deixaram de seguir a Deus, porque não viram uma vida de qualidade que queriam, que ambiciavam. Mas nós temos que, não é, confiar e esperar em Deus, mesmo que certas coisas não aconteçam hoje. Não quer dizer que não vai acontecer amanhã. Por isso que está escrito: batei, não é, e abrir-se-vos-á. Batei, você continua a bater. Pedi e dar-se-vos-á. Não é pedir hoje e acontecer amanhã. Com Deus não funciona assim. Deus não é o diabo, que as pessoas vão lá e fazem um pacto e vem a riqueza e, entre aspas, parece que a vida muda, mas não mudou nada. A pessoa só recebeu do diabo o dinheiro. O resto do diabo vai destruir tudo. Então é um mau negócio. Esses negócios deste mundo aqui é um mau negócio. Mas com Deus nunca é mau negócio. Temos que confiar em Deus e esperar em Deus. Ainda que certas coisas não aconteçam. Todos nós queremos que algo aconteça de bom para mudar a nossa vida, todos. Mas se algo não acontece, também nós não vamos ficar entristecidos com Deus, aborrecidos com Deus, a ponto de abandonar a Deus. Isso não faz sentido. Confiar e esperar a Deus, e chegar à conclusão que Asaf chegou e disse assim, não é? Em só refletir para compreender isso, achei pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Não tenha inveja daqueles que prosperam, são ricos nesta vida. Não tenha, não é? Porque mais cedo ou mais tarde eles colherão o que plantaram. Porque toda riqueza adquirida injustamente, não é? Eles não conseguem desfrutar dessa riqueza, porque é uma maldição. Você quer desfrutar de uma vida próspera, não é? Você tem que ser justo, conquistar riquezas, não é? Pela justiça, e essa riqueza permanece. Do contrário, toda riqueza adquirida pela injustiça, você vai perder mais cedo ou mais tarde. Pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus.